caros amigos, estimados amigos de Júlio de Castilhos, eu me sinto em casa aqui. Eu quero começar, meu amigo presidente do nosso partido, que comanda essa sessão, agradecendo o prefeito João Bessa as suas palavras tão estimulantes. E ao devido ao senhor, que representa também o nosso presidente da Câmara do PA, e os demais companheiros que estão aqui disputando a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, e esta minha querida guerreira, Abel Dalci, que é a vice-prefeita. O desenho político e institucional montado em Júlio de Castilhos se repetiu pela segunda vez, porque a sociedade castilhense entendeu a grandeza desse gesto. São 5 partidos políticos que integram o seu governo, e nós, do PP, ficamos muito honrados de partilhar dessa grande gestão. Uma lição para todos os partidos que compõem essa aliança exitosa, e que a sociedade soube compreender a importância que ela tinha do ponto de vista institucional, de uma boa convivência política, porque a gestão foi eficiente para pensar nos pequenos, nos médios e nos grandes, e na garantia para os empreendedores de segurança para produzir e de melhorar a cara de Júlio de Castilhos, não só para os seus moradores, mas a cara de Júlio de Castilhos para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Parabéns, meu caro prefeito João, e eu, como disseram os outros, também quero o seu segundo voto. Meu número é 111. Rogério, mas hoje vou falar no seu Ulisses, Rogério, na família Vaires, nos Ribas, em tantas pessoas que formam essa sociedade castilhense. Vocês me conhecem hoje à noite, prefeito, o meu marido, a pessoa que eu mais quero bem, tá? Eu estou longe dele, com muita saudade, está lá em Brasília, na casa do filho do seu Luiz, do Napoleão, Janto Santana. Esse é o meu conforto. Veja só que eu tenho uma relação íntima com essa cidade. Boas mãos. Está em boas mãos, ótimas mãos. Então, essa relação afetiva que eu diria é muito importante. Muitos de vocês, Sindicato Rural, Rogério, acabam de receber o convite para participar da Expojuc aqui, que vai ser depois da eleição. Espero o prefeito vir aqui participar como senadora com apoio de Júlio de Castilhos, participar dessa. Ao longo desses 40 anos, muitos que estão aqui nem eram nascidos, acho que o senhor também não é, muito jovem, obrigado, mas acho que não, estudante 40 anos atrás. O fato é que eu me envolvi muito com o setor rural, com a área agrícola, porque não foi nada de excepcional o que eu fiz, Luiz Carlos, e você sabe bem disso. O que eu fiz foi entender o fundamento da riqueza que nós no Rio Grande do Sul temos. Qual é o fundamento que nós temos? É o campo. Tudo passa pelo campo. E hoje o produtor rural de Júlio de Castilhos vai a Rio Branco, lá no Uruguai, para comprar um rolo de arame de 1.200 metros, uma bitola de 14 por 16, se não estou enganada, essa bitola, por compra lá no Uruguai por R$200. E aqui, o mesmo arame custa R$350. E por que isso? O arame é fabricado no Rio Grande do Sul, é verdade. Porque lá no Uruguai, a situação e as condições para o produtor rural são infinitamente melhores. E é legítimo que o agricultor daqui vá lá fazer isso e traga o arame para melhorar, para reduzir o custo da produção da sua propriedade. Isso não acontece aqui no Júlio de Castilhos, no Rio Grande todo. E dessa região vai para o Uruguai, e lá de 3 Passos, em 3 de maio, nesse caso, o pessoal atravessa, para ir na Argentina buscar insumos agrícolas, produtos químicos, porque lá é tudo mais barato. Essa é a tentativa de sobrevivência de baratear o custo de produção. O setor não tem política pública, não tem uma política definitiva de garantia de renda. O produtor faz, trabalha eficiente, aí vem o governo, não tem estrada. A ponte do Guaíba arrebentou agora, ontem, foi um caos. A metade sul foi um caos. Nós aqui não precisamos, temos que passar na ponte para chegar em Porto Alegre. Então vocês vejam toda a dinâmica da ineficiência do Estado. Aí nós pagamos impostos demais e recebemos serviços demais. O prefeito sabe muito bem. Por isso, como senadora, e um senador da República, ele representa o Estado. E como representante do Estado, por isso são 3 senadores em cada Estado da Federação, que é o médio ou grande, é exatamente esta preocupação. Eu estou alarmada, prefeito, com a injustiça que se chama Federação Brasileira. A União, poderosa e rica, o Estado remediado e o município pobre. Quando a aplicação do recurso público no município é de muito melhor resultado,
de muito melhor eficiência. Nós temos que inverter, de mudar esse conceito da Federação Brasileira, sob pena de nós vermos a falência, porque desta forma não é democrático. Então eu estarei lá, me juntando ao senador que já está lá, tem mais 4 anos de mandato, para trabalhar pelo Rio Grande. Quero fazer tudo. O senhor sabe bem, lá em Brasília, a participação dos parlamentares, o Luiz Carlos, o senhor sabe que teve sempre uma porta aberta. O meu amigo Beto Albuquerque, seu aliado e correligionário político, tem uma porta aberta para os prefeitos. E o nosso Pedro Vespari, na Assembleia Legislativa, o senhor sempre botou uma porta aberta. E é exatamente a porta aberta do meu gabinete, eu já digo isso porque sei que vou receber o apoio maciço de Júlio de Castilhos para esta eleição desafiadora, e temos que trabalhar muito, é uma convocação, um pedido, um apelo que eu faço para vocês. Não tem eleição ganha. Eu estou muito bem nas pesquisas, mas isso não é tudo. É preciso que vocês tenham, arregate as mangas, né? Arregate as mangas, esteja frio, né, galera? Esteja frio, esteja calor, tem que bater na porta das pessoas e pedir o voto. E eu hoje vim aqui para isso, para pedir o voto de Júlio de Castilhos. Eu tenho certeza, prefeito, e dos meus amigos todos, e do senhor, o segundo, aqui vai ser o primeiro, aqui vai ser o primeiro, mas eu fico muito, muito feliz e muito honrada com esta possibilidade de vir aqui renovar a vocês aquelas convicções que eu tenho sobre essas possibilidades de fazer e construir um Rio Grande mais altivo, um Rio Grande que tenha a sua representatividade. Que a bancada gaúcha continue sendo uma excelente bancada. Nós temos orgulho dos nossos representantes. Eu, como gaúcho, que estou 31 anos em Brasília, fazendo cobertura jornalística, líderes políticos da melhor qualidade. O Luiz Carlos Reis, como disse a você, ele salientou, tem um papel relevante em questões não apenas da questão do Código Florestal, que é uma dor de cabeça que agora vai depender do Senado, mas nós tivemos uma grande guerra, Luiz Carlos, e Júlio de Castilhos também viveu, quando foi aprovada a Lei da Biossegurança. A guerra dos transgênicos, agora não se fala mais nisso. Mas o que a gente sofreu para encaminhar corretamente a votação dessa matéria. E nós estaremos lá com muita coragem, com o apoio de todos. Eu vou precisar de muita informação dos nossos produtores, da sociedade, do senhor prefeito. Preciso do seu apoio para me dizer, olha, na área do municipalismo eu preciso disso. Eu estarei lá para atender essas demandas. Essa é a minha responsabilidade. Rangel, Hernani, Mário, Pedro, esses são os nossos candidatos à Assembleia Legislativa. Luiz Carlos e Nardes à Câmara Federal e ao Senado. Apesar de eu estar bem na pesquisa, eu quero pedir, Vera, e você me deixou muito feliz, que você vai correr para pedir voto. Eu tenho certeza que eu serei bem sucedida, porque sei que receberei o apoio de vocês. Porque, meu querido prefeito, eu sou a senadora que o Rio Grande precisa. 7 horas.